Boa tarde, estamos aqui na região aqui do interior de Alagoas e eu tenho o prazer de estar aqui com uma pessoa que eu acho que é um sábio nordestino aqui na região também. E quero aprender muitas coisas com ele, bati muito papo com ele aqui e no nosso canal a gente vai trazer ele agora, José Valdevino. Boa tarde, doutor Valdevino. Boa tarde. Eu chamo ele de doutor porque realmente é o doutor feito pela própria sabedoria popular, pelo próprio conhecimento, como ele mesmo diz, né? Ele disse para mim. O que é que o senhor acha, né? Vou fazer algumas perguntas. O que é que o senhor acha atualmente da humanidade? Você acha que a humanidade está no caminho certo ou no caminho errado? Olha, a humanidade em si, ela está caminhando pelo caminho que se agrada, que gosta. Porém, a humanidade sem direção de Deus, do Criador, está caminhando errado. Então, o senhor acha que os líderes mundiais estão perdendo a noção dessa direção? É como se fosse um navio sem rumo. Então, onde é que eles estão errando, os líderes mundiais, então? Estão errando por falta de conhecimento das coisas espirituais. O homem está vivendo só a vida material e está esquecendo do Criador. Porque, na verdade, isso aqui tem um dono. E o universo tem um dono. E o povo não conhece o dono, não procura conhecer, não procura conhecer a verdade, saber a verdade. Agora há pouco o moço me chamou de doutor, que a palavra doutor significa sabe tudo, porém não sei nada. O que eu falo certo, falo porque vem do Criador. O que eu falo errado, falo da ironia da carne. Aí vem o erro, eu falo o erro. E se eu tenho poder de dominar, eu vou dominar na parte errada. Já que eu não me preparei na parte boa, para o que é bom, é claro que eu vou dominar na parte errada, ensinar o erro. E assim vai a evolução, vai crescendo no erro. E enquanto o homem não se voltar para o Criador, para tomar conhecimento da vontade dele, as coisas vai tudo errado, como um navio sem governo, sem domínio. O senhor acha que, de acordo com o que o senhor está colocando, eu chamo doutor, mas doutor da sabedoria da vida em si, a sabedoria que Deus lhe deu, né, em si, o senhor acha que dessa forma que os novos líderes mundiais estão fazendo, a humanidade pode se destruir? Olha, a destruição da humanidade pela desobediência está previsto. Todos quanto praticam o mal vai ser colhido para o mal ou pelo mal. Então os homens, o ser humano, eles vivem mais para a criatura do que para o Criador. Por isso é que os homens em si, se eles fazem a vontade própria, por sabedoria que tenham, por sábio que sejam os homens, eles fazem as coisas naturais. Esquecem as espirituais. Porque de qualquer maneira, nós temos parte espiritual e que não conhecemos. E o desejo do homem é crescer, 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 se evoluir, sem saber para onde vai. Porque os grandes cientistas, os mais sábios homens, sem Deus, eles estão caminhando, e no fundo, no íntimo, eles estão vendo uma brecha e vai fechando, daqui a pouco ficam sem nada, não tem mais nada. Vão criar uma outra coisa. E caminham novamente, depois fecham, vão criar uma outra coisa. E assim o tempo vai passando e está se evoluindo muito, a sabedoria está se evoluindo, porque nós somos criatura, semelhança do Criador, e podemos criar muita coisa
Porque tudo quanto o homem cria é inferior a ele. Porém, nós somos inferior ao Criador. Quando o ser humano procura tomar conhecimento do Criador e fazer a vontade dele, a sabedoria vem. Quando você se recusa a conhecer uma coisa, essa coisa que é espiritual, aquela coisa se afasta de você. Quando você procura se aproximar, aquela coisa se aproxima de você. Vem ao encontro. Tá certo? Então, é isso que eu estou falando, não é da carne. Carne é carne, é coisa do espírito, é coisa do espírito. E os homens procedem muito da carne. O senhor acha que esse afastamento das pessoas que fazem a humanidade é porque eles não conseguem essa ligação com Deus? O que acontece que eles não conseguem se ligar com Deus? Será que é uma arrogância, se sentirem muito egoístas, muito poderosos, acham que são infalíveis? O que é que faz essas pessoas fugirem de Deus? Será que não é se sentir superior até a Deus em si? Olha, o homem em si, ele sente uma arrogância, ele quer crescer, porém com as coisas materiais, ele vai se evoluindo, mas ele não recebe do Criador a sabedoria, porque a sabedoria de Deus é dada aos mais humildes, e o homem não quer se humilhar. O ser humano, ele não pensa em se humilhar, ele pensa só em crescer e se exaltar. Então, ele não recebe do Criador, porque o Criador promete dar sabedoria aos que buscam, aos que se humilham, quando o ser humano não quer se humilhar. Então, o que está acontecendo, alguém combate de palavra, quando vai exercer, não consegue, outros ficam de fora olhando, se fosse eu faria, vai fazer, não faz, queira ou não, o ser humano, isso aqui está determinado, tudo quanto vai acontecer, está determinado para se cumprir o que foi escrito. Tudo do ser humano. Deixa eu fazer uma pergunta. A Europa que a gente achava que era um povo bastante civilizado, hoje está descrente de Deus e estão se ruindo, né? As culturas europeias, que diziam, que eu achava desde pequeno que eram civilizadas, esqueceram de Deus, né? E elas estão se destruindo bastante por várias coisas, como uma coisa talvez você não conheça, a ideologia do gênero, doutrinação comunista, e outras coisas que acontecem. Os homens, por exemplo, lá na Europa estão ficando afeminizados, as mulheres estão se tornando masculinas, etc. Criaram uma ideia para confundir o ser humano. O senhor acha que a Europa e essas pessoas que estão fazendo isso são pessoas maldosas, elas são guiadas por um Satã, por um diabo, alguma coisa, porque eles estão destruindo a própria humanidade dessa forma que está acontecendo. O que o senhor acha disso? Olha, o que eu vejo muito claro, que o homem, o povo, sem Deus, ele serve a um outro ser, porque quem faz o bem é servo de quem trabalha, de quem faz. Ele é servo do ator. E quem faz o mal é servo do mal. Então cada um tem o seu dono. Existe o bem e existe o mal, que não se juntam. No sentido espiritual, existe também Deus e Satanás, e o diabo. É claro que ele é um Deus, que Jesus falou, que o Deus dessa geração vedou o pensamento da humanidade para que eles, ouvindo, não ouçam. Ouvindo, não ouçam. Interessante, não ouçam. Né? Interessante. Quer dizer, eles
Eles ouvem o barulho, mas não ouvem. Ouviu, mas não ouviu. E por não ouvir, não se converte. E por não se converter, vive aí de qualquer jeito. E é o que eu acabei de dizer de agora. Tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer já está escrito para acontecer. Porque existe uma agenda, tem uma agenda, ninguém se engane, tem uma agenda que todo quanto acontecer debaixo dos céus é para se cumprir o que foi escrito. Isso foi escrito uma vez só. Foi escrito uma vez só. Então a gente precisa voltarmos para o Criador, tomar conhecimento com Ele, aprender dele para poder andar no caminho certo. Para finalizar, já que esse é o canal que eu estou criando, só de coisas boas, né, essa ideia, entendeu? Qual é o conselho que você daria para o homem de hoje, de todo lugar do mundo? O que é que você diria para ele fazer para construir uma humanidade melhor? Qual é o conselho que você daria para ele? Eu vou dizer um versículo da Bíblia. A palavra do Senhor nos diz: quando João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então essa é a mensagem que você passaria para essas pessoas, né? Mas o senhor não acha que tem muita gente que é boa nesse meio, que é boa, mas está sendo uma marionete dos maldosos? Ou seja, ela tem uma ignorância e por essa ignorância esses maldosos carregam ela. Essas pessoas têm culpa disso, de serem incultas e não saber da lei de Deus. Aí é carregado por gente ruim. Elas também elas também estariam condenadas a essa maldade desses maldosos que usam. O senhor mesmo disse que tem gente que segue, mas tem gente que segue digamos assim, na sua linguagem, segue o Satanás pensando que é Deus. Você não acha que acontece isso não? De pessoas que seguem o Satanás pensando que está seguindo a Deus. Mas ninguém se engana não. A pessoa é enganada enquanto não acorda. A pessoa pode ser enganada enquanto está dormindo. Na hora que acorda, não tem mais engano. Veja bem. Se o ser humano que é prejudicado por alguém, criticado por alguém está odiando ele, falando mal dele. Se ele pudesse ver por trás da pessoa quem é que está, seria muito bom. Por trás da pessoa que está falando de alguém, tem um demônio. Essa coisa é invisível, porém, as pessoas só vê seu Sebastião, por exemplo. Só vê o Sebastião, não vê quem está por trás dele. Se eu visse quem está por trás dele, eu só ordenava: ô fulano tal, sai daí, saia daí. Então essa pessoa é criatura de Deus, está sendo usada para me fazer o mal. Porém não é ele em si que está fazendo o mal, é o Senhor do mal que está nele. Nós temos um exemplo. Dominando ele. Nós temos um exemplo. Quando Jesus dizia a Pedro que ia ser morto, Pedro disse a ele: ô Senhor, não faça isso não. Não deixa que isso aconteça. Ele disse: para trás de mim, Satanás, que não sabe as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Então, ele viu que tinha Satanás por trás dele. Se o ser humano vê isso, nunca vai dizer que seu Sebastião quer fazer mal a ele. Vai dizer que Satanás está usando seu Sebastião para fazer mal a ele. Simplesmente ele vai dizer: ô diabo, ô diabo, sai dele. Ô seu Sebastião, vem cá, você é meu amigo, vem para cá, vamos conversar. Entendeu como é? Quer dizer, essa coisa, só que isso vai crescendo, a maldade vai crescendo, porque a maldade tem o dono. A maldade é um domínio satânico que vem no ser humano e que ele fica arrogante, ele fica vingativo. O senhor acha que a maioria da humanidade é de gente ruim ou de gente boa? Não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom? Não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom.
Ou você segue a um, ou você segue a outro. Se você praticar o bem, você está servindo a um. Na hora que você pratica o mal, está servindo a outro. É possível essa mesma pessoa praticar as duas coisas e botar esse nome, bem com Deus e bem com o diabo. Que não pode acontecer, porque um servo não pode servir a dois senhores. Tá certo? Então, ele há de amar um e desprezar o outro. Tem que servir a um só. Então, quem pensar que nesse mundo as coisas estão de qualquer jeito, que não tem dono, está enganado. Isso aqui tem um dono. Nós vivemos no que é alheio, não somos nada. Somos feitura da mão do Senhor, da mão do Criador. Mas tem um outro adversário que teve um domínio muito forte e quando ele saiu, foi expulso, ele veio justamente para onde está o homem, para atormentar, para atrapalhar o homem, e assim tem levado muita gente para o abismo eterno do futuro. Porque nós temos uma cidade preparada. Antes que o ser humano existisse, Deus tinha feito tudo, e depois que ele fez tudo quanto existe, criou o homem. O que ele deu ao homem foi o direito de botar nome. Em todos os animais, ou tudo quanto existe debaixo do céu, o homem tem o direito de botar o nome. Porém, o homem não sabe de nada, porque quando Deus criou tudo, o homem não existia. Última pergunta para fazer, porque é uma pergunta que eu gostaria até uma conversa que duraria até hora, né? Eu acho que seria legal, eu estou aprendendo muito, mas eu queria fazer uma pergunta para que o senhor falasse das próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, a humanidade que vai continuar depois da gente, né? O senhor acha que Satanás vai ganhar ou Deus vai ganhar? Falando para essas futuras pessoas, até algumas que existem, são nossos netos, filhos, e outras que não ainda vão nascer. O que é que o senhor acha? As futuras gerações dependem muito dessa criação, dessa evolução. Então, é claro que o fruto no futuro depende do presente. Depende da gente. Depende da gente. Como a gente dependeu do passado, o futuro depende da gente. Então, se a gente hoje começar a botar os pés no chão, fizer a nossa parte, né? Nossa parte, andar na verdade, praticar a justiça, fazer o bem. Se a gente fizer assim, ensinar a criança no caminho que deve andar, e até quando ficar velho não se desviará dele. Então a geração futura depende dessa geração atual, e que se nós criarmos juízo e praticarmos a justiça, falarmos a verdade, ser sincero, amar uns aos outros, como assim é determinado, porque existe a lei, amai-vos uns aos outros. Se a gente fizer assim, tudo do futuro vai ser melhor do que agora. Olha aí, quero agradecer aqui, de novo apertar a mão, vamos botar aqui, muito obrigado, aprendi muito, eu acho que vocês que vão assistir esses vídeos também, vão aprender muito com esse grande sábio aqui do interior, aqui de Junqueiro, Alagoas, viu? Mas é bom aprender com Jesus, aprender de Jesus. Mas você está falando pela voz dele, né? Muito obrigado, você ilustrou bastante o nosso canal. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima, né? Vamos aprender com ele. Muito obrigado. Ele deu muita aula pra gente, né? É como ele disse também, vou terminar como ele disse. Você escuta se quiser, tá? O que ele disse, tá? É um direito seu. Então decida. Você quer acreditar na palavra que ele está dizendo, que é para o seu bem, ou vai querer seguir, né, o outro Deus deles lá, que é o diabo, que está destruindo você? É uma opção sua, é uma decisão sua. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Tá bom? É muito obrigado, meu amigão. Obrigado. E a chuva aí, Muito obrigado a todos. Nordeste, quando chove é festa, né? É bom.